Conheci o método do Renan Diego e comecei a investir do zero. Então eu passei de 0 para 6 mil reais investidos hoje. Darão muito mais lucro do que os investimentos comuns das poupanças dos bancos tradicionais. Esse é o método produtividade financeira, que foi o que me abriu mesmo a mente, e do absolutamente zero investido, eu consegui investir em 2 meses R$ 9.836. Antes de eu conhecer o método, eu tinha pouco menos de R$1.000 na carteira de poupança e tinha 30 mil reais voando, que eu não sabia de fato o que fazer. Quando eu conheci o método produtividade financeira, eu consegui quase duplicar esse dinheiro. Hoje eu tenho 50 mil reais investidos no Tesouro Nacional, Tesouro Direto, e outros produtos da renda fixa, que hoje me dão uma maior segurança e maior rentabilidade do que os produtos de bancos tradicionais. Tive esse resultado em pouco menos de 30 dias. Investir não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre realizar sonhos. Você gostaria de ter liberdade de escolha para viajar e conhecer novos lugares? Ter mais tempo livre para curtir e viajar mais com a sua família? Comprar sua casa própria em algum lugar melhor, com uma piscina, churrasqueira, uma área de lazer para dar mais conforto para sua família e receber os seus amigos, conquistar a sua independência financeira. Sair dessa vida de rotina, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, e ter outras fontes de renda e não depender só do seu salário. Ver o seu dinheiro trabalhando para você todos os dias? Então seja muito bem-vindo ao Intensivão Investindo do Zero. Eu me chamo Renan Diego, eu sou especialista em produtividade financeira e eu ajudo pessoas comuns a investir do zero. Nesse intensivão, eu vou te mostrar na prática o passo a passo para você investir do zero, administrar melhor o seu dinheiro e lucrar muito mais que a poupança e os investimentos dos bancos tradicionais, e sem precisar se arriscar. Essa é uma oportunidade que poucas pessoas têm acesso aqui no Brasil. O que você vai ver agora e durante esse intensivão, você não vai ver nenhum conteúdo gratuito na internet. Sem contar que todos os participantes que assistirem a todos os episódios terão direito a um certificado de participação. Eu vou liberar uma senha a cada episódio que você vai usar para emitir o seu certificado ao final desse intensivão. Então não vacila para não perder nenhum episódio e deixar passar a oportunidade de lucrar mais. Só para você ter uma ideia, de agosto de 2019 a agosto de 2020, a poupança rendeu 2,76%. E utilizando as estratégias que eu vou te mostrar nesse intensivão, as pessoas que utilizaram o método produtividade financeira conseguiram nesse mesmo período, com um investimento mais seguro que a própria poupança, a rentabilidade de 11,70%. Em termos práticos, isso significa que se você tivesse, de agosto de 2019 a agosto de 2020, deixado R$5 mil na poupança, no final de 12 meses você teria em torno de R$5.138. Mas se você tivesse aplicado as estratégias que eu vou te mostrar durante esse intensivão, você teria com os mesmos R$5 mil, no final de 12 meses, em torno de R$5.478,30. Já descontando os impostos. Isso dá uma diferença de mais de 3 vezes. É isso mesmo, 3 vezes mais dinheiro no seu bolso, que o dinheiro literalmente trabalhou para você em um único lugar. Isso sim é lucrar muito mais que a poupança. Esses 5 mil que eu usei foi apenas exemplo. A lição que eu quero que você aprenda aqui é que existe sim possibilidade de você lucrar muito mais que a poupança e com a mesma segurança, independente do valor que você coloque. Seja 1.000, 5.000, 10.000, não importa. Eu não estou te prometendo ficar rico do dia para a noite. Mas o que eu estou te prometendo é te mostrar o caminho mais seguro para você investir do zero. E que eu mesmo segui para alcançar minha independência financeira. E principalmente, ter liberdade de escolha. Então, a partir de agora, se prepare para começar a investir do zero, administrar melhor o seu dinheiro e ter lucros muito melhores do que a poupança e os investimentos dos bancos tradicionais. A sua meta é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, fazendo seu primeiro ou seu próximo investimento fora dos bancos tradicionais. O meu objetivo é te ajudar a lucrar muito mais do que a poupança e os investimentos de bancos tradicionais, utilizando o método produtividade financeira. E não se preocupe, porque para isso você não vai precisar ter muito dinheiro para começar. Perder horas do seu tempo estudando sobre investimentos, esquece isso. Nem investir o seu dinheiro em algo arriscado. Eu sei que pode parecer muito louco o que eu estou dizendo aqui. Coisas que um monte de gente fala aí na internet, né? Mas o que eu faço aqui é um trabalho muito sério. E eu vou te provar que é possível sim ter resultados como das pessoas que apareceram nos vídeos e nas imagens no início desse episódio. São pessoas comuns que eu tive o prazer de ajudar a aplicar o passo a passo
que eu vou te mostrar durante o intensivão Investindo do Zero. E hoje estão investindo, realizando seus sonhos, enquanto o dinheiro trabalha para elas. Inclusive, muitas delas estavam travadas, por não saber nem por onde começar. E outras tinham muito medo de perder dinheiro, investindo no lugar errado. Dá só uma olhada. Eu me sentia consumida, né? Eu me sentia incapaz às vezes, porque como você pode trabalhar tanto, ter 2 empregos e não ter dinheiro? Praticamente estava trabalhando para pagar contas, né? Eu não tinha R$0 para ir para qualquer outro lugar. Então eu me privava de ter uma vida social, eu me privava de comprar uma roupa, eu me privava de muitas coisas. Eu saí de uma condição de uma pessoa que não entendia nada de finanças, nada da sopa de letrinhas, e comecei a investir. Eu consegui juntar R$15 mil. Eu não imaginava que eu fosse em tão pouco tempo conseguir sair da condição que eu estava, totalmente endividada, para uma condição de prosperidade. Aplicado, eu devo ter mais ou menos uns 300k. Eu tinha investido nada, era 0. Eu lembro até hoje que era 0. Eu deixava todo o meu dinheiro poupado na poupança, tá? Aproximadamente R$100 mil. Gente, R$100 mil. Hoje estou muito mais corajosa, porque todo o meu dinheiro que antes estava poupado, agora está investido, tá? E tudo isso é com a ajuda do Renan Diego. Conversar com o Renan, ter ele me ajudando a organizar minhas finanças, a entender um pouco mais como eu devia tratar o meu dinheiro, foi fundamental. Então, quando a gente começou a fazer o nosso trabalho, eu era um cara que devia quase R$10 mil de cheque especial. E hoje, pouco mais de um ano depois, eu acho, eu já estou aí quase finalizando a minha reserva de emergência, já sou um cara que faço investimentos, ter 30 mil investido aí, no meu caso no Tesouro, em algumas aplicações do Tesouro. Eu consegui atingir a meta dos 50k Atingiu quando? Atingi esse mês. Era 50 mil, eu tinha 30 mil aproximadamente na poupança lá, transferi para o Tesouro Direto, então eu precisaria de R$20 mil para estar chegando no colchão de emergência. Então eu alcancei esses R$20 mil. Você fez R$20 mil em um mês? Uns 35 dias aproximadamente, né? Mas eu não criei o método de produtividade financeira do dia para a noite. Foram muitas tentativas, erros, até eu chegar aos acertos. Eu considero que eu comecei a errar desde quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu recebi uma ajuda de custo por jogar futebol na divisão de base de um clube aqui no Rio de Janeiro. Ali, eu dei os primeiros passos para me tornar um poupador. E eu aprendi com os meus pais que se eu quisesse juntar dinheiro, eu deveria colocar na caderneta de poupança. Depois, me formei em técnica e mecânica e consegui um estágio. E com o dinheiro que eu ganhava, eu já ajudava com as contas de casa. E não era fácil pegar o meu salário e só pagar a conta. Ter que abrir mão de comprar coisas que eu queria e alguns meses era tão apertado que quase não sobrava nada. Doía. Mas quando sobrava, adivinha o que eu fazia com o dinheiro? Exatamente. Colocava na poupança. Depois eu fui para as Forças Armadas. Me formei em primeiro lugar geral, no Centro de Formação de Oficiais da Reserva, o CPOR, aqui no Rio de Janeiro. Ali, eu parei de receber uma ajuda de custo e comecei a receber um salário de verdade. Eu tinha 19 anos de idade e já ganhava como oficial do Exército. Uma quantia muito boa para um jovem da minha idade. E adivinha o que eu fazia com o dinheiro que sobrava? Eu deixava na poupança. O que eu percebi naquele momento é que eu estava seguindo um padrão. E eu preciso que você preste muita atenção agora. Porque esse padrão se repete com a maioria das pessoas que me acompanham. Ele se chama ciclo do poupador, onde eu poupava dinheiro. Depois de um tempo, eu vi um dinheiro legal na poupança e trocava de carro. Depois eu poupava, trocava de celular. O que acontecia com a minha conta poupança? Zerava, ou quase isso. Isso se repetiu por 15 anos, porque eu estava vivendo uma vida no completo automático. Já trabalhando como engenheiro, eu ia dormir preocupado, acordava preocupado, porque o tempo estava passando e eu me sentia como se eu não estivesse saindo do lugar, sabe? A gente faz um monte de coisa e parece estar no mesmo lugar. Por melhor que fosse o meu salário, no final das contas, nunca sobrava nada. Sem contar, se eu continuasse no ciclo do poupador, mantendo esse padrão, o que eu teria depois de 35 anos seria um carro popular, um celular do ano e uma aposentadoria do INSS. E nada mais. Foi quando eu me dei conta que eu não queria essa vida pra mim. Muitas pessoas se identificam com o ciclo do poupador, mas não se preocupa se esse for o teu caso. Porque eu vou te mostrar durante os episódios desse intensivão exatamente o que eu fiz para sair de uma vez por todas desse ciclo. E no segundo episódio, eu vou te mostrar como você também vai sair desse ciclo. Eu não quero que você comece a ler livros sobre investimentos, mas você não se sinta seguro e preparado para começar a investir. Porque naquela época, eu fiquei tão empolgado
que eu tentei aprender tudo que eu encontrei de graça sobre finanças pessoais e investimentos na internet. Eu consumia basicamente tudo que aparecia pela minha frente. Eu lia sobre ações, fundos imobiliários, tesouro direto, CDB, LCI, indicações de investimento. Hoje, olhando para trás, eu percebo que isso, ao invés de me ajudar, estava me atrapalhando, devido à grande quantidade de informações conflitantes. Cada um falava uma coisa e eu ficava muito confuso. E essa confusão me deixou com muito mais medo de investir. Eu ficava com vários pensamentos. Cara, se eu perder meu tão suado dinheiro? E se desaparecer da minha conta? E se eu fizer alguma coisa de errado na hora de investir? E se eu escolher um investimento errado, que só me dê prejuízo? E por coincidência ou não, o meu gerente do banco me ligou. E eu acabei aceitando a indicação de uma previdência privada. Afinal, com tanta insegurança, eu achei que era a melhor opção, mesmo sem entender nada daquilo. Naquele momento, eu fiz o meu primeiro investimento. E eu achava que a minha aposentadoria já estava garantida. Na minha família e entre os meus amigos mais próximos, ninguém nunca investiu em nada. A melhor opção era deixar na poupança, quando sobrava. Então, era uma vitória e tanto pra gente. Esse primeiro investimento me fez pensar que eu já era o cara dos investimentos. E eu fui direto pro mercado de ações, que é onde as pessoas dizem que tem os maiores ganhos. E como eu não tinha conhecimento suficiente, adivinha o que aconteceu? Foi a primeira vez que eu perdi dinheiro na minha vida. E quem que eu culpei? A Bolsa de Valores. E não a minha falta de conhecimento. Nessa hora, eu já me sentia mal por ter perdido dinheiro. Mas, de fato, nada se compara com o que aconteceu a seguir, que foi o momento que eu perdi a minha mãe, uma das pessoas que mais me davam força, e com quem eu aprendi que eu poderia realizar todos os meus sonhos. A partir daí, eu comecei uma autorreflexão que me fez pensar que a vida não é só sobre dinheiro, mas sim sobre ter liberdade de escolha, realizar sonhos e deixar um legado. E me dei conta que as minhas decisões financeiras não são só financeiras. Elas impactam na minha qualidade de vida, em ter mais tempo livre para viajar e para poder ficar mais tempo com a minha família. Então, se eu não soubesse investir do zero, administrar melhor o meu dinheiro e conseguir lucrar mais que a poupança e os investimentos de bancos tradicionais, de forma correta e segura, eu poderia continuar ganhando bem como engenheiro a vida toda, mas eu não conseguiria ter liberdade. E naquele momento, o que eu mais queria era ter liberdade de escolha. Então, eu comecei a fazer várias certificações internacionais e me especializar em investimentos e geração de renda. Foi aí que eu tive a clareza que aquela previdência privada que o meu gerente do banco falou que era o melhor dos investimentos, que a minha aposentadoria estava garantida, na verdade, estava dando até negativo em alguns meses. Saí muito puto do banco, porque estava rendendo menos que a poupança. É um absurdo isso. Eu ainda tive que pagar uns 5 mil reais para tirar o dinheiro antes da hora. Então, eu me senti muito lesado. E eu não tinha nem a quem recorrer. E aí, comecei a selecionar dentro de tudo que eu já tinha estudado nas minhas certificações e cursos, e eu consegui separar somente aquilo que de fato é aplicável para uma pessoa comum, e não para um especialista do mercado financeiro. Essas estratégias, aplicadas do jeito certo, conseguem acelerar muito os resultados e o desempenho dos investimentos para qualquer pessoa. E é exatamente isso que eu ensino no método Produtividade Financeira. Aprender a investir do zero, administrar melhor o seu dinheiro e lucrar muito mais do que a poupança e os investimentos dos bancos tradicionais. Hoje eu tenho realizado muitos sonhos que há pouco tempo atrás eu não imaginava nem serem possíveis. Desde me casar com uma mulher incrível, conseguir fazer uma festinha do jeito que a gente queria, fazer viagens extraordinárias, conhecer lugares que eu sempre sonhei, me tornar pai da Maria Clara e da Alice, atingir a minha independência financeira aos 31 anos de idade, que é ter uma renda mensal que pagava por todas as despesas da minha família, não sendo mais necessário trabalhar, ou pelo menos não trocando meu tempo por dinheiro, o que me proporcionou ter liberdade de escolha, de largar o meu emprego como engenheiro e a liberdade de acompanhar 24 horas por dia os 9 meses de gravidez da minha esposa, das minhas 2 filhas. Morar em uma cobertura, com piscina, churrasqueira, área de lazer que sempre sonhamos. O que eu percebi foi que se isso funcionou para mim, pode funcionar para qualquer outra pessoa agora que está tudo organizado num método. Por isso que eu resolvi ensinar. Enfim, hoje eu estou aqui para compartilhar com você as estratégias que eu usei e milhares de pessoas vêm utilizando para investir do zero e administrar melhor o seu dinheiro. E antes de eu te mostrar como que você vai começar a investir e lucrar muito mais do que a poupança e os investimentos dos bancos tradicionais, deixa eu te explicar qual a maioria das pessoas fazem para atingir esses resultados, mas elas não conseguem. Elas utilizam basicamente essa fórmula aqui. Receitas menos despesas é igual a sobra. Isso se sobrar. Culturalmente, elas recebem o salário, pagam as contas e se divertem. E o que sobra, elas deixam guardado em aplicações ruins dos bancos tradicionais, como poupança, fundos de investimento, títulos de capitalização e previdência privada. E esse é o primeiro grande erro que essas pessoas cometem. Elas esperam sobrar
E quando sobra, guarda em aplicações com retornos ridiculamente fracos. É por isso que você precisa seguir, a partir de agora, a regra número 1 da produtividade financeira, que é primeiro se pague e só depois pague os outros. Isso quer dizer que todo o dinheiro que você receber, você vai primeiro separar para os seus investimentos e só depois pagar suas contas. E para te ajudar a colocar isso em prática, você precisa aplicar a ferramenta 10-10-60-20, que consiste em, assim que você recebe toda a sua renda, separar no mínimo 10% para os investimentos de curto e médio prazo. Depois, no mínimo, 10% para os investimentos de longo prazo, com foco na tua independência financeira. Depois, até 60% das suas despesas mensais. E por fim, até 20% para o teu lazer, a tua qualidade de vida. E se você quer saber onde que você vai investir para curto, médio e longo prazo, você precisa assistir o episódio 2. Ou senão, você vai cometer o segundo grande erro que as pessoas cometem. Quem você acredita que chega primeiro no destino? A pessoa que está andando na direção certa ou alguém que está correndo, mas está na direção errada? Correr na direção errada é a pessoa que está buscando enriquecer de forma rápida, começando da maneira errada, colocando seu dinheiro em investimentos de alto risco, como por exemplo, ações, criptomoedas ou empresas que te prometem ganhos diários surreais, que são as famosas pirâmides financeiras, perdendo dinheiro por falta de conhecimento, preparação e tempo. É uma tentativa frustrante, sem sucesso de enriquecer, pulando as fases cruciais que compõem o método Produtividade Financeira. O método consiste de 3 fases que seguem uma sequência lógica, que vai te levar a investir lucrando muito mais do que a poupança e os bancos tradicionais, e sem precisar se arriscar. A primeira fase é a fase de acúmulo, que é o momento em que você começa a juntar dinheiro, vai acumular capital, onde o teu foco é proteção. Você quer blindar o teu patrimônio, para depois você ir para a segunda fase, que é a fase da alavancagem, que é a hora em que você já está protegido, você quer buscar ganhos maiores, uma vez que você já está protegido. É a hora em que você começa a investir em investimentos de alto risco, altíssimo risco, buscando retornos maiores, até você chegar na terceira fase, que é a fase da retirada, que é o momento que todo mundo quer, que é o famoso viver de renda. É a hora em que você tira todos os meses um dinheiro e o dinheiro nunca termina, ele continua crescendo. Essas são as 3 fases que você precisa seguir para ter produtividade financeira. Começamos bem o intensivão investindo do zero. Mas recapitulando, nesse episódio você viu que existe uma grande oportunidade de lucrar muito mais do que a poupança, sem precisar se arriscar. Falamos sobre o ciclo do poupador, que é a pessoa que poupa, 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 depois gasta. Também vimos a regra número 1 da produtividade financeira, que é o primeiro se pague e só depois você paga os outros. Como que você aplica a ferramenta 10-10-60-20 para potencializar os seus investimentos? E as 3 fases cruciais para você investir com segurança e lucrar muito mais do que a poupança e os investimentos de bancos tradicionais. No próximo episódio, eu vou segurar na sua mão e te mostrar em detalhes quais são os investimentos utilizados na primeira fase, que é a fase de acúmulo. Eu vou te mostrar como você também vai sair do ciclo do poupador. Já vamos fazer o seu primeiro ou o seu próximo investimento juntos. Mas vale lembrar que fazer o seu primeiro investimento é só o primeiro passo. E existem muitas outras oportunidades de lucrar muito mais do que a poupança e os investimentos de bancos tradicionais, que eu vou compartilhar com você durante o intensivão Investindo do Zero. E ainda vou te ajudar a não fazer parte dos mais de 4,7 milhões de brasileiros que até já abriram uma conta de investimento, mas nunca fizeram o seu primeiro investimento. Ou se fizeram, já desistiram. Mas por que será que eles desistiram? Será que é porque eles não têm um acompanhamento? Isso gera medo? Gera insegurança? Por não saber a hora exata de tirar e colocar o dinheiro nos investimentos? Ou por estar desorganizado e acabar precisando e tirar o dinheiro? É o que você vai ver no próximo episódio. Mas antes do próximo episódio, eu preciso disponibilizar alguns materiais complementares para você utilizar durante esse intensivão. Um deles é a ferramenta 10-10-60-20. Para acessar todos os materiais complementares, nós criamos uma comunidade no Facebook, para você ter acesso e poder colocar suas dúvidas lá também. E agora eu vou deixar o desafio desse primeiro episódio. Você só precisa apertar no botão que está aqui embaixo, entrar na comunidade e postar os seus principais aprendizados que você teve nesse nosso primeiro episódio. E como que eu posso te ajudar ainda mais? Não precisa ser nada perfeito. Todas as pessoas que participarem desse primeiro desafio vão concorrer a uma mentoria ao vivo e online comigo, onde eu vou te ajudar com os seus investimentos. Só eu e você. Lembrando que você precisa assistir todos os episódios para você receber o seu certificado. E eu vou liberar a cada episódio um número que vai compor a senha no final, após todos os episódios, você vai poder desbloquear e liberar o teu certificado. E o número desse episódio é o número 4. Então não perde tempo, já pede para entrar na comunidade. Enquanto sua solicitação está sendo processada, você já prepara suas anotações para postar. Então é isso, um grande abraço, eu te espero lá no próximo episódio, que vai ser liberado na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, lá no seu e-mail.
Te espero lá e bora evoluir!